Olá! E agora nós vamos para o estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal do capítulo 4 de Romanos, que fala sobre Abraão ter sido justificado pela fé, né? No versículo 3 diz assim: Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, crer em Deus é fazer a vontade de Deus, né? A salvação pela fé e não pelas obras não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento, é também característica do Antigo Testamento. Paulo retrocede no tempo para além de Moisés, né, e da lei, e toma Abraão como exemplo da fé. Abraão tinha fé em Deus, cultivava um dedicado e leal relacionamento com Deus, cria nas suas promessas e vivia em obediência ao Senhor. Ou seja, muito antes da lei, Abraão já cria e procurava obedecer o que Deus, né, falava com ele, as aparições que Deus fazia para ele indicava. E a gente vê a fé de Abraão crescendo, porque na primeira vez que Deus apareceu a ele não obedeceu totalmente à revelação que Deus deu a ele, a ordem que Deus deu a ele. Mas a gente vê Abraão progredindo nessa fé e automaticamente na obediência, porque a verdadeira fé ela vem acompanhada da obediência, né? Então, assim, primeiro eu preciso crer para depois obedecer. Se eu só obedecer por religiosidade sem crer, isso não é imputado como justiça. E no 4:5 diz assim: Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A Abraão, a fé foi imputada por justiça. Imputar significa acreditar na conta da pessoa. Isso significa que a fé salvífica do cristão é tida como equivalente à justiça no tocante ao seu efeito. Então, quando eu creio, eu confio. Crer significa confiar, acreditar, né? E no que aquela pessoa diz. Saber que aquela pessoa me ama, quer o meu bem. Eu não vou confiar e acreditar em ensinamentos de quem eu não sei que me ama, que quer o melhor para mim, né? Paulo fala 6 vezes em Romanos 4 de imputar ou atribuir a justiça ao crente, e em cada caso, Paulo afirma claramente que é a fé do crente que lhe é contada ou imputada como justiça. 2. Imputar a fé do crente como justiça não é, porém, resultado exclusivo da nossa fé em Cristo ou da nossa entrega a Ele. É, acima de tudo, um ato de graça e misericórdia divinas. Então, é aquilo que eu falei. A fé, para crer, até isso é Deus quem nos dá, né? Nós precisamos ser gratos até por crermos. Quando Deus vê o coração do crente voltado para Cristo com fé, Ele lhe perdoa graciosamente os pecados, imputa-lhe a fé como justiça e aceita-o como seu filho. Juntamente com essa imputação da fé como justiça, Deus também outorga sua graça para a santificação. Aí começa o processo de transformação no interior, né, no espírito e na alma. A fé que é imputada como justiça e que traz o perdão é a fé em Cristo, tendo em vista sua morte expiatória. Absolutamente nada mais a não ser a morte sacrificial de Cristo na cruz constitui o fundamento da reconciliação do pecador com Deus. Porque se eu não crer que a obra de Cristo na cruz ela é suficiente para mim, eu vou tentar resolver os meus pecados, pagar os meus próprios pecados ou compensar os meus pecados com atos próprios. E isso é impossível. Porque é impossível o homem salvar a si mesmo, porque o sacrifício precisa ser perfeito. E nós não somos perfeitos, só Cristo foi perfeito e cumpriu toda a lei e nunca pecou, né? Então só Ele poderia pagar pelos nossos pecados. No 4:7 diz assim: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Essa citação do Salmo 32, 1-2 mostra que tanto Davi como Paulo criam que a fé contada como justiça abrange o perdão do pecado e a reconciliação com Deus, porque o homem em pecado ele está separado de Deus. Por isso que Jesus falou, né? Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento na cruz ele estava separado de Deus por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele, né? Então não tem como estar conectado com Deus, reconciliado com Deus, estando em pecado. Eu preciso do sangue de Jesus, né? E também fala aqui que ele cobre pecados, só que naquela época ele cobria os pecados porque não tinha havido ainda o sacrifício de Jesus na cruz, que é perfeito.
Então hoje ele retira os nossos pecados, ele nem cobre, ele retirou e lançou no mar do esquecimento, né? No 4:12 fala assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. A fé que Abraão tinha era uma fé genuína. Isso foi antes dele ser circuncidado. Ou seja, a justiça não está na circuncisão, e sim na fé, né? Pela qual ele perseverava, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se e dava glórias a Deus. Esse é o tipo de fé que nos torna filhos de Deus. No 4:16 diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Os crentes são salvos somente pela fé mediante a graça. Devem ser notadas, no entanto, duas verdades bíblicas a respeito da natureza da fé para a salvação. Embora a pessoa seja salva pela fé somente, a fé que salva não é algo único. Tiago declara que a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago 2:14-26. Porque a fé, ela me leva a obedecer. Se eu não obedeço, se eu não busco a direção do Espírito, é sinal de que eu não acredito nele, que eu sou suficiente e que eu posso viver por mim mesma, né? Então, o fato de eu não buscar a direção de Deus e não obedecer a direção de Deus já mostra que eu realmente não creio verdadeiramente. E o fato de eu colocar a minha esperança num ser humano também me mostra que eu não creio em Jesus verdadeiramente. A Bíblia fala que é maldito, né, o homem que confia, que tem esperança em outro homem. E bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança está em Deus, né? Então, que nós fiquemos atentos a isso, hein? Paulo diz que é a fé que opera por caridade, isso está em Gálatas 5:6, opera pelo amor, né? A fé para a salvação é uma fé tão vital que não pode prescindir da expressão do amor, da obediência para com o Salvador e de servidão ao próximo. Então, quando eu tenho fé, eu automaticamente começo a amar a Deus sobre todas as coisas e amar a mim e amar ao próximo como a mim, né? A fé que consiste na confiança em Deus para o perdão dos pecados, mas que não inclui da parte do pecador um sincero arrependimento do pecado e também um compromisso ativo com Cristo como Senhor, não corresponde à fé para a salvação segundo o Novo Testamento. E no 2, é antibíblico enfatizar a fé em si mesma e ignorar o amplo desígnio da salvação e daquilo que ela significa. Então, junto com a fé, vem a salvação, vem a reconciliação, né? A salvação pela fé inclui não somente ser salvo da condenação eterna, mas também ser salvo para a comunhão com Deus, para a santidade e para o serviço. Então não é só para o futuro, é para o meu viver de agora, né? É agora eu ter uma comunhão com Deus, é agora eu amar a Deus, é agora eu amar ao próximo, é agora eu prestar o serviço, eu pregar o evangelho, que foi o que Jesus falou para nós fazermos. Só isso. E no 4:16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Se a salvação, a justificação e a justiça que Deus outorga viessem pela nossa perfeita obediência à lei, ninguém seria salvo, porque ninguém jamais a cumpriu de modo perfeito, a não ser Jesus, né? Mas posto que a salvação é pela fé, mediante a graça, que é um presente, é um favor imerecido de Deus, poderão ser salvos todos aqueles que buscam a Deus. E até esse desejo de buscar a Deus é Ele quem coloca em nós, né? Ele, por sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e outorga-nos a sua graça, seu Espírito e seu poder para regenerar nossa vida e nos tornar seus filhos. É lindo, né? Porque é um Pai amoroso que está sempre de braços abertos nos chamando e nos esperando, nos atraindo para Ele o tempo todo e só falando, vem a mim, né? Vem para o meu colo, vem para os meus braços que eu vou te dar descanso, né? Vou dar descanso para a tua alma, você vai experimentar a verdadeira paz que o mundo não dá, que só Jesus pode dar e automaticamente a alegria que vem de ter paz, porque não tem como ser alegre, ser feliz se não tiver paz no coração, né?
4:22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Na ilustração que Paulo deu da justiça no capítulo 4, ele não declara em parte alguma que a justiça de Deus ou de Cristo é na realidade imputada ou comunicada ao crente. Devemos tomar cuidado para não descrever a justificação como decorrente de guardar a lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Cristo cumpriu a lei por nós para que nós possamos viver na graça e na dependência do Espírito Santo, né? Então, não é de guardar a lei do Antigo Testamento por Cristo e daí comunicada por ele ao crente. Se a justificação fosse pelos méritos de guardar a lei, transferidos ao homem, então não se trata do mesmo tipo de fé que Abraão teve, porque Abraão não tinha lei, Abraão veio antes da lei, né? E isso, por sua vez, anula a promessa e torna a salvação um resultado do mérito e não da graça. Então não é por obras, mas pela fé em Cristo, pela fé na obra dele, pela obra que ele fez, né? Pelas obras dele, não pelas minhas. Paulo declara enfaticamente que a justificação e a retidão não decorrem da lei, mas da misericórdia, graça, amor e perdão de Deus. E que a fé de Abraão, sua crença, sua dedicação a Deus, sua forte confiança e inabalável firmeza em Deus e nas suas promessas, lhe é atribuída como justiça pela misericórdia e graça de Deus também. Então, nós vivemos na melhor época, né? Muitas pessoas falam, eu queria ter vivido na época lá de Abraão, de Davi, dos apóstolos, dos discípulos que andaram com Jesus. Eles estavam sob a lei, estavam sob condenação e não tinham paz com Deus. Agora nós temos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos viver na gratidão, no amor, no respeito, na fé, na graça, na paz do Senhor Jesus.